Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Palavra de Deus. Ficamos felizes e agradecidos por todos que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Ficamos agradecidos a vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se também. Entre no YouTube, digite Hora Tranquila, você vai encontrar ali o nosso canal. E está em letras vermelhas, inscrever-se. Clique ali nas letras vermelhas e você já estará inscrito em nosso canal. Nós agradecemos a todos vocês que oram pelo trabalho que nós fazemos aqui. Agradecemos todas as rádios que retransmitem esses estudos a cada dia. E queremos também agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos um alô especial para Maria Lucimar de Oliveira, de Villa Rica, em Paraguai. Marta Batista Ataulo é de Itariri, São Paulo. Washington Modesto Costa é de Campos Belos, Goiás. Alzenir Vale é de Vitorino Freire, no Maranhão. Regina S.J. dos Santos é de Colatina, no Espírito Santo. Terezinha Brandão é de Maués, Amazonas, lá em Manaus. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos pelos cuidados que tem tido para com cada um de nós, agradecidos, Pai, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento e nos ajudando a aceitar a Tua Palavra, vivê-la em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia, cada um tem a sua luta, o seu problema, a sua necessidade, a sua dificuldade. Abençoa também, Pai, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu os conheces e sabes exatamente os momentos que eles estão vivendo, as necessidades que têm. Conceda as bênçãos e vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso estudo desta semana. Estamos falando sobre adorando o Criador e não adorando criatura, não adorando outras coisas, criadas por Deus. E que o nosso louvor esteja sempre voltado para aquele que nos criou, que nos mantém, aquele que nos salvou através do seu Filho amado Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós já estivemos aqui falando a respeito de tribulações que nós enfrentamos em nossa vida e Jesus ele está sempre presente conosco em todos os momentos de tribulação. Falamos também que é um Deus que está próximo de nós, Ele não está longe. E queremos hoje falar um pouquinho a respeito deste Criador, Deus na cruz. Às vezes as pessoas não entendem quando falamos Deus na cruz, mas Jesus ele é Deus. Ele estava aqui como ser humano, mas Ele é o Criador, conforme nós já estudamos aqui essa semana e apresentamos os textos bíblicos que Jesus é o agente criador de todas as coisas e Ele sustém o universo, nos mantém, nos sustém, nos ampara, cuida de cada um de nós. E o amor de Deus pelo ser humano é tão grande que Ele se humilhou, deixou seu trono lá na glória, veio a este mundo, nasceu de mulher, nascido sob a lei, conforme diz Paulo em Gálatas capítulo 4, verso 4, e Ele se entregou para morrer, para pagar o preço do pecado. Por quê? Porque nós não tínhamos condições de pagar o preço. O preço era a morte eterna. Não mais haveria chance de salvação. Estávamos perdidos. Mas Jesus, Ele se prontificou em vir a este mundo, pagar o preço do pecado. E por que Jesus? Porque Ele é Deus e porque Ele tem vida em si próprio. O único que podia pagar o preço do pecado era o próprio Deus. Como Deus não podia morrer, nasceu como um ser humano, Ele encarnou, nasceu da Virgem Maria, e então, como humano, Ele morreu. Naquela sexta-feira, foi crucificado às 9 da manhã, às 3 da tarde Ele expirou. E então, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, glórias a Deus. E Ele está assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um que o aceita como Senhor e Salvador em sua vida. Não há nenhum outro meio de salvação a não ser através de Jesus. E interessante, irmãos, que este mesmo Deus que lá no Gênesis disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança,
Gênesis 1, 26, é o mesmo Deus que estava ali na cruz e ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, verso 46. Veja, irmãos, isso mexe conosco, não é verdade? É o Deus que nos criou, que nos fez a sua imagem, agora clamando: por que me desamparaste? Jesus estava sozinho ali na cruz. Deus, o Pai, não pôde fazer nada, os anjos não puderam fazer nada. Ele tinha que pagar esse preço porque ele veio para isso. E então, louvamos a Deus por Jesus não ter desistido de ir à cruz e morrer por nós, e ele venceu. E essa vitória ele nos garante. Aqui em João, no capítulo 19, a partir do verso 16, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, diz assim: Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Ali, eles o pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado, e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de Rei dos Judeus para Ele disse, eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem: repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste, e foi o que fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: essa é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em casa. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e o colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Irmãos, olha, que cena podemos imaginar, não é? Jesus, o Rei do Universo, sendo humilhado, carregando a própria cruz até o alto do Calvário, no Gólgota, ali crucificado entre 2 ladrões, sendo zombado, escarnecido, colocaram nele uma coroa de espinhos, cravaram as suas mãos e os pés com cravos naquela cruz. E interessante que Pilatos, zombando de Jesus, escreveu: este é o Rei dos Judeus. Vejam, e estava escrito em várias línguas, latim, grego, aramaico, porque era a semana em que os judeus vinham de todas as regiões para Jerusalém para a Páscoa. E então ali havia pessoas de várias partes do mundo daquela época, judeus que estavam ali para celebrar a Páscoa, e viram ali o Jesus crucificado e que estava escrito Rei dos Judeus. Esse é o Rei dos Judeus. É muita humilhação para Jesus, não é mesmo? Mas Jesus, irmãos, fez tudo isso por mim e por você. Jesus, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Por quê? Porque o que ele fez, jamais faríamos por alguém, dar a vida, não é mesmo? O próprio apóstolo Paulo diz isso, que ninguém daria a vida por qualquer pessoa. Mesmo que fosse uma pessoa boa, uma pessoa justa, nós não daríamos a nossa vida. Eu sei que muitos pais, mãe principalmente, falam: não, eu gostaria de estar no lugar do meu filho, eu daria minha vida por ele. Mas por uma pessoa estranha, nós éramos inimigos de Deus, e Deus nos reconciliou através da sua morte. E quando nós lemos em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, ali nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo a descrição de Jesus, a forma que ele tomou e tomou o nosso lugar para morrer por nós. Filipenses 2, de 5 a 8,
nos diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nós encontramos o próprio Jesus, Deus, Criador do universo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou. E aqui diz então o apóstolo Paulo: tenhamos a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, de humildade. Mas nós, seres humanos, somos orgulhosos, nós nos achamos melhor do que os outros. Jesus, ele se humilhou e morreu a morte mais vergonhosa daquela ocasião e mais cruel, morte de cruz. Era uma morte para os piores assassinos, para os maiores delinquentes, era a morte de cruz. E Jesus pagou o preço morrendo essa morte na cruz. E tudo isso ele fez por amor. Por quê? Porque ele nos criou a sua imagem e semelhança e, para não nos perder, ele veio morrer em nosso lugar e pagar o preço do pecado. E então, Jesus ele nos estende o convite para que nós possamos ir a ele, aceitá-lo, nos entregar completamente, tirar de nós esse orgulho, achar que o que as pessoas vão dizer se eu me tornar cristão, se eu aceitar a Jesus, mudar de vida. Não pense nas pessoas, pense em você, pense na sua salvação. Nós temos a oportunidade hoje ainda de mudar de vida, de ter uma nova vida com Cristo, de ser uma nova criação, conforme nós falamos aqui esta semana. Que Deus nos ajude a tomarmos essa decisão. E interessante que essa mensagem do primeiro anjo, lá em Apocalipse 14, verso 7, que nós estamos estudando nesta série, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas. Esta mensagem foi dada depois que Jesus morreu, não foi dada antes que Jesus morresse na cruz. Foi depois que o anjo saiu com esta mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. E nós somos convidados para adorar o nosso Criador. Que sejamos tocados pelo Espírito Santo, que possamos fazer a vontade de Deus em nossa vida, que nós não nos envergonhemos e nós não fiquemos preocupados com o que as outras pessoas vão dizer por estarmos vivendo uma nova vida com Cristo. A salvação, irmãos, ela é individual, cada um tem que tomar a sua decisão. É claro que nós temos que ajudar as pessoas através do nosso testemunho, através da nossa vida, através de um estudo da palavra de Deus. Nós temos que ajudar as pessoas a tomar uma decisão, mas a salvação ela é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus, conforme nós já estudamos também aqui nesta série. Compareceremos perante o tribunal divino, mas nós que já aceitamos Jesus e caminhamos com Jesus, não precisamos temer esse juízo. Por quê? Porque ali nós encontramos a graça, encontramos Jesus, o que deu a vida por nós. E Ele, com certeza, sabe das nossas lutas, dos nossos problemas. E quando nós reconhecemos que somos pecadores e confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa e estaremos com Ele para sempre. Desejamos a todos vocês um bom dia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, para concluir o estudo da semana. Mas não nos esqueçamos, Jesus ele diz: venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.